Pode ir. Boa tarde, professor. Aqui que é a dupla, eu, Matheus Maia e Matheus Afonso. Vamos falar sobre o trabalho 2 aqui de Fundamentos de Sistemas Embarcados. Então, começar aí, primeiro, dar uma explicação do projeto. Isso daqui é um controlador de elevador, né? Começar aqui falando primeiro sobre o main.py. Uma função muito simples, né? Ela começa aí com validate registration, e ela serve para verificar se os parâmetros eles foram passados corretamente, né? Então, ele retorna é, a matrícula tipo assim, quando ele passa esse return dele, ele passa uma matrícula e gera um array com os 4 dígitos. Aí, descendo um pouquinho mais, temos aí temos o start, né? Que ele cria uma comunicação usando o Modbus e o ART, e que isso daí é onde usaremos para fazer a comunicação do, do, do sistema no geral. E aí embaixo, nesse try, nós botamos isso daí para, caso aconteça algum erro, se o usuário se o usuário der um Ctrl+C para ele encerrar a comunicação e o elevador. Então é um código bem simples. Indo para o art. Então temos aí a classe UART, e essa classe aí ela será usada para fazer a comunicação com a UART usando o serial, uma biblioteca do Python. Então temos aí umas funções bem simples que servem para codificar, decodificar, escrever e receber mensagens. Aí passando para o Modbus, ele faz o Modbus aí, tem essa classe aí, a gente faz uma instância dela para poder mandar as mensagens. Então aqui temos os bits certinhos das mensagens que a gente está tendo que passar, e com endereço, código, subcódigo, matrícula. Então essa função aí, ela até é muito parecida com as do UART. E a diferença é que lá embaixo temos a função close. Desce um pouquinho mais, Afonso. Aí temos aí a close que encerra a comunicação. Então, isso daqui praticamente é a parte de comunicação do sistema. E o que vai fazer a parte principal dele é o elevator. Certo, eu sou o Matheus Afonso, eu vou falar um pouco sobre o Elevator. O Elevator basicamente é onde fica tudo agregado as regras que vão determinar a comunicação utilizando os módulos da UART, do CRC, do Modbus e tudo mais. Ele é basicamente responsável por setar o status, a posição, aquela flag para a gente poder parar de maneira graceful, as posições dos andares, as comunicações aqui da GPIO, e setar umas threads para a gente poder atualizar o display, a temperatura e conseguir pegar a posição também direto do Modbus. E basicamente a gente tem um método para começar e parar, para a gente conseguir fazer tudo de maneira cuidadosa. A gente tem um método que é usado na thread para pegar a posição, onde a gente vai pegar isso do Modbus. Um método para setar a velocidade do motor, que vai ser usado quando a gente estiver fazendo a movimentação para subir e para descer, que é o método log abaixo. E um método para esperar na posição. A gente também tem um método para pegar a temperatura, que vai ser usado posteriormente no LCD. E a gente tem um método que vai usar tudo isso, que é para poder mostrar o status e a temperatura, que é esse de baixo aqui. E logo depois a gente tem um que é para setar as posições, porque no início a gente precisa subir e descer para entender todos os pontos de posições da aplicação. E isso é usado no calibrate, que é executado assim que dá o start aqui das threads. Ele vai dar o start da thread, quando acabar ele vai dar o join. E aí, basicamente é isso do elevador. O elevador também usa a parte de sensor de temperatura, que é usado no set de temperature aqui. Cadê? Temperature. Tá aqui, do get temperature. A gente usa um sensor de temperatura, que é uma outra classe, que ela basicamente é responsável só de se comunicar com o BMP e pegar a temperatura baseado nisso. E basicamente a gente devolve essa temperatura, fecha a mesma classe para não manter uma comunicação o tempo todo, usando o enter e o exit com if.
e a gente salva isso na própria classe do elevador. Além disso, a gente tem também as libs, uma para o GPIO, para a gente poder fazer o setup das portas dele quando a gente começa a aplicação, que isso é feito no setup, como o Maia falou. E a gente tem a lib de I2C, que é para as comunicações do LCD. E a gente também tem aqui um common para poder setar umas constantes, que é usada durante a aplicação, que são as portas da GPIO, o sex dos codes, dos comandos, e uma funçãozinha de erro também, que a gente usa lá nas questões de validação da main. E é basicamente isso. A gente está com um problema que a gente tentou testar agora há pouco, e a gente não está conseguindo, a gente está só recebendo mensagem binária vazia. A gente não conseguiu resolver esse problema, então a gente ficou acabando deixando para trás esse ponto. E também a calibração não está 100% operacional. Está conseguindo tirar as informações obtidas para gerenciar os eventos dos botões. Mas, basicamente, esse é o trabalho e muito obrigado.